você abrisse comigo a sua Bíblia. Nós estamos aqui em um culto muito especial, um culto onde nós estamos levantando diante de Deus uma intercessão. Quero que você abra comigo em Gálatas 6, pela Índia e, enfim, todos os países nós que oramos. Gálatas capítulo 6. E tudo que nós queremos é que a Índia ore por nós também. Hoje eu fiz um pedido e disse, Deus, que a Índia ore por nós, para que nós possamos conhecer o mesmo Cristo da Índia, para que nós nos convertamos como eles são convertidos. Que esses países que têm pago com a própria vida, por causa de Cristo, possa ser para nós não apenas um exemplo, mas uma luz que brilha em meio às trevas. Que nós possamos verdadeiramente sabermos o que é verdade e o que é sermos cristãos. Gálatas capítulo 6, versículo de número 3. Porque se alguém cuida sendo alguma coisa... Gálatas 6, versículo 12. Eu li o 2. Todos os querem mostrar boa aparência na carne. Esse vos obriga a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circundam guardam a lei, mas querem que vos circundeis para que se gloriem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser uma nova criatura. E todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Agora eu quero que você vá comigo em Atos. O apóstolo Paulo dando um alerta à igreja dos Gálatas, para que eles não tivessem medo, Atos capítulo 7, que eles não tivessem medo, versículo 52, de serem perseguidos e recusassem a circuncisão. E não circuncidassem para agradar aos que os obrigavam, para que não houvesse perseguição. Ele diz, não circuncidem, assumem a doutrina, o posicionamento de vocês, e que venha a perseguição. Atos capítulo 7, no discurso de Estevão, 52, ele relata no final, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Podemos assentar. Desde que a igreja é a igreja passa por perseguição. Se a igreja é a igreja, ela passa por perseguição. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse assim, vocês não podem ceder à circuncisão, só para que vocês não sejam perseguidos. Vocês precisam aprender a pagar o preço do conhecimento de vocês e daquilo que vocês já alcançaram. Não existe evangelho sem preço. Não existe cristianismo sem preço. Vamos começar a falar sobre perseguição. Eu quero só citar algumas pessoas, como o próprio Estevão relata, em Atos 7, 52, ele termina a sua pregação e ele diz, vossos pais mataram, perseguiram e mataram os profetas que vieram antes para pregar o evangelho, para pregar a palavra. Vamos falar de Abel. Abel foi perseguido por Caim, porque era justo. E porque Deus se agradara daquilo que ele oferecera. Ele foi perseguido e morto. José foi odiado e perseguido, porque tinha um coração inocente e puro, e tinha o amor do pai. Moisés foi perseguido por Israel o tempo todo, porque defendia a Escritura e trabalhava para Deus. Davi foi perseguido por Saul, porque simplesmente era o eleito de Deus. E Deus descartou Saul e elegeu Davi. Elias relata em Reis
Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se não, foi perseguido e ameaçado de morte. Abalou-se, não pela ameaça de Jezabel, mas pela situação do país. Jeremias, que ore e diz: Senhor, tenha piedade de mim, tenha misericórdia de mim. Sem falarmos em Ezequiel, Zacarias, quantos outros profetas que vieram, que todos eles que ousaram defender a Escritura, foram perseguidos e alguns levados até a morte. Não é de hoje que o povo que serve a Deus morre por amor ao Evangelho e amor à palavra. Sempre, em alguns fiéis, a morte os visitou. Sempre, sempre. A morte sempre está presente no cristianismo. Sempre. A morte e o cristianismo são duas coisas que andam juntas. Que andam juntas. O teu Senhor morreu para que você fosse salvo. E alguns crentes no cristianismo têm morrido espiritualmente, porque Jesus diz: a pedra que os edificadores rejeitaram, a alguns ela é feita eleita e pedra de esquina, mas para outros é pedra de escândalo, rocha de escândalo. Estar em Cristo significa morrer. Ou nós morremos para o mundo ao aceitarmos a Cristo, ou morremos espiritualmente. A morte e o cristianismo são duas coisas que se casam e se encontram. Não existe cristianismo sem morte. Ou você morre, como o próprio apóstolo Paulo diz aos Gálatas. Ou você morre para o mundo, ou você morre para as coisas da carne, ou você morre espiritualmente. Porque você conheceu o Evangelho e não deu a ele o valor devido. E não deu a ele o lugar devido. Eu falei de alguns pais e alguns profetas que existiram, mas eu quero falar agora, vamos iniciar sobre João 6,60. Vá lá comigo, hoje nós vamos ler um pouquinho a Bíblia. João capítulo 6, versículo 60. O Senhor Jesus falando sobre aqueles que bebessem o seu sangue, comessem da sua carne e vivessem por ele, abnegando e renunciando. João capítulo 6, versículo 60. Você vê aqui o cabeça da igreja sendo abandonado, não por ímpios, não por gentios, não por fariseus, sendo abandonado pelos seus discípulos, ficando apenas com os 12. E depois a igreja aumentou mais um pouco, mas aqui ele foi abandonado. O cabeça da igreja foi rejeitado. O cabeça da igreja foi abandonado, o cabeça da igreja foi traído, o cabeça da igreja foi deixado sozinho, o cabeça da igreja foi levado pela própria religião para a cruz, o cabeça da igreja. Isso é cristianismo. Que dó do nosso país, que dó do nosso Brasil, que recebeu e abraçou um evangelho mentiroso, um evangelho que a morte não se adequa, um evangelho que não existe nele abnegação, renúncia, morte do eu. Que dó do nosso país. Bem-aventurado é a Índia, que tem recebido o evangelho genuíno. E alguns dos indianos têm morrido por causa de Cristo. E nós temos morrido também por causa de Cristo, mas porque não aceitamos a Cristo. Não abrimos o nosso coração para Cristo e temos morrido espiritualmente, temos perdido o céu. O que os indianos estão perdendo, alguns deles, estão perdendo a vida terrena. E alguns de nós temos perdido a salvação, temos perdido o privilégio de podermos entrar no céu. Igreja perseguida, você quem sabe olha e diz: que bom que eu faço parte de uma igreja que não é perseguida. A igreja sempre foi perseguida. Nós só não somos perseguidos porque nós fomos vencidos. Por isso que não há perseguição para nós. As crianças que foram feitas para que delas saia um perfeito louvor, não cantam mais. Os jovens que foram feitos para vencer Satanás, não o vencem mais. As mulheres que foram geradas para serem sábias, não são. Os homens que foram levantados e eleitos para serem sacerdotes, não são mais. O porquê Satanás iria perseguir essa igreja? Diga para mim, explica isso para mim. O porquê nossa igreja seria perseguida? Se nós estamos distante do propósito. O que eu quero que você entenda é que uma igreja perseguida é uma igreja que é sal e que é luz. É uma igreja cuja santidade é o foco e o alvo. É uma igreja que frutifica amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança e domínio próprio. A igreja que é perseguida é a igreja que funciona, que incomoda o inferno.
É uma igreja que literalmente tira as almas do inferno e traz para as luzes, não para as sombras. A igreja da nossa atualidade do Brasil, eles simplesmente trocam de trevas, saem das trevas e traz para as sombras. Quando falamos em igreja perseguida, é impossível não falarmos de nós, uma igreja vencida. Nós fomos vencidos pela comodidade, pela facilidade, pelo falso evangelho. Somos uma igreja vencida. Isso é difícil para mim assumir e eu acredito que para você também. É difícil para você assumir. Por quê? Porque poucos de nós temos despertado. A coisa rara hoje, difícil, é você conseguir tirar o crente da maledicência. Pelo amor de Deus! Coisa difícil é você tirar o crente do pecado, da cobiça, dos vícios. Que igreja é essa? Que igreja é essa? Que possamos olhar para as igrejas perseguidas e dizermos: Deus, nos ensine o que é cristianismo, nos ensine o que é conversão, nos ensine, tira-nos da religião e nos leva ao verdadeiro evangelho. Jesus, quando começa a pregar, e ele diz assim: vocês precisam comer de mim, vocês precisam comer a minha carne e beber o meu sangue. Os seus discípulos olharam para ele e disseram assim: não, eu não quero isso, dura esse discurso. Nós queremos vir cego andar, cego enxergar, paralítico andar, pessoas ressuscitarem. Nós queremos ver a nossa família transformada. Nós não queremos a tua palavra. Essa palavra é dura. Essa palavra é muito dura. Essa palavra fala de uma responsabilidade que está acima da nossa zona de conforto, de uma responsabilidade que está acima das nossas aspirações como cristãos. Que tipo de cristianismo eu vivo? Que tipo de cristianismo você vive? Hoje nós estamos aqui para buscarmos a Deus e dizermos: Senhor, nos converta, de verdade nos converta. Que possamos fazer a diferença nessa terra, sermos luz e sal, e que possamos nos envergonhar diante dos nossos irmãos da Índia. João capítulo 6, versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: dura este discurso, quem o pode ouvir? A pregação da igreja é dura. A pregação do cabeça da igreja é dura, porque só assim se tira do inferno e leva para o céu. Não existe outra maneira de pregar-se o evangelho, senão contrastando, senão alimentando, senão trazendo o céu. De que maneira? Apresentando o céu de que jeito? Que contraste é esse com a pregação de Cristo e com a nossa pregação? A quem estamos pregando e quem estamos buscando imitar e servir? A Índia decidiu, eles querem servir a Cristo e querem fazer igual Paulo, traga no nosso corpo as marcas de Cristo. E o Brasil? O que o Brasil tem definido e decidido como cristianismo e como servir a Deus? O que as igrejas do Brasil têm feito com Cristo? O que a igreja brasileira, essa igreja vencida, essa igreja que não se vê nela mais santidade, mais compromisso, mais interesse pela palavra, o que a igreja do Brasil tem feito com respeito a essa perseguição inexistente que não existe? Não existe perseguição no Brasil. Por que existiria? Se o cristianismo está em baixa, porque Satanás levantaria perseguição contra os santos, onde é que estão os santos? Contra os fiéis, onde estão os fiéis? Contra os dedicados, aqueles que largaram tudo para servir a Deus, onde é que estão? Onde é que estão? Onde é que estão? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: escandaliza-vos? Meu discurso é duro para vocês? Mateus capítulo 24, versículo 9, vai lá comigo. O Senhor Jesus dando as últimas instruções para os discípulos, e isso fala sobre alguns dos nossos irmãos que estão padecendo. Mateus 24, versículo de número 9. Então vos entregarão para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O que os indianos e os crentes das igrejas perseguidas estão passando é cumprimento da profecia. É cumprimento da palavra. Entende? Eles não precisam do nosso dó. Eles têm o nosso amor.
E eles têm a nossa admiração. E eles têm o nosso alvo. Nosso propósito é sermos crentes como eles. É não negar a Cristo. Este é o nosso propósito. É sermos como eles. É termos a fibra, a fé, o caráter, a idoneidade. De pagar com a vida, de pagar com a identidade, de pagar o preço que for, por causa de Cristo. Porque não existe igreja sem perseguição. O que eles estão passando está escrito. Não é nada, não tem nada a ver com Satanás, não tem nada a ver com a Índia, não tem nada a ver com a religião. Eles são apenas instrumentos, porque está escrito. Está escrito. Matar-vos-ão, perseguirão vocês. E ele continua dizendo, o próprio Senhor Jesus, no versículo de número 12, 24, versículo de número 10, vamos lá. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-vos-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Só por essa última parte aqui, não precisa nem a parte do versículo 9. Alguns dos crentes já se desviam, porque eu fui traído, decepcionado, frustrado, porque me odeiam, porque não gostam de mim. Versículo 11, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Foi o que aconteceu no Brasil. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso está acontecendo no Brasil. Na Índia, não. Na Índia, o amor está cada vez mais caliente, mais quente, mais perfeito. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? A palavra do Senhor diz em Mateus 21, 23. O Senhor Jesus fala uma explanação sobre duas situações. A vinha e a festa. Ele diz assim, Mateus 21, 33, que o Senhor plantou uma vinha, e que na hora de dar os frutos e colhê-los, versículo 35, e ele enviou os servos, os lavradores para receber os frutos, e os lavradores, apoderando-se, Mateus 21, 35, dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, Jesus falando sobre Israel, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo, terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? O que se fará daqueles que rejeitam os mensageiros? E o Senhor Jesus estava falando aqui de si mesmo. O que se fará? A próxima parábola, eu estou só explanando para vocês e dizendo que perseguição é normal. Totalmente anormal é não ser perseguido. Se você não sofre perseguição, você está dentro de uma anormalidade. Você precisa analisar o seu cristianismo, que tem algum problema com o seu cristianismo. É anormal. O seu cristianismo não é normal. Eu quero fazer uma explanação bíblica para você entender que a perseguição ela é normal. E não confunda perseguição com consequência de erro. E não confunda perseguição com idealismo humano. Não faça isso. Capítulo 22, ele explana e diz assim no versículo de número 1, também foram-se feitas umas bodas. Então enviaram seus servos para chamar os convidados. O versículo de número 4, 5 diz, eles porém não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. No versículo 6, outros apoderando-se dos seus servos, os ultrajaram e mataram. O rei, tendo notícia disso, encolorizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então diz aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Rejeição ao evangelho, dificuldade, barreira, muralha, sempre existiu. Isso é prescrito na palavra. Eu volto a perguntar de novo para você, por que o Brasil não sofre perseguição e não sofre dificuldade para a propagação do evangelho? Não soa assim meio esquisito? Espera aí, se Jesus disse, mas espera aí. Por que o evangelho acarreta e abarrota várias pessoas, se até os discípulos de Jesus houve uma deserção? Espera aí. O que está acontecendo? Será que não tem nada? Eu não estou perdendo alguma coisa? Eu não estou deixando algo passar? Não está meio esquisito? Não está meio estranho? Será que eu não estou debaixo de um sono e de um sonho, onde a minha vida é tudo para mim, onde as minhas coisas e os meus negócios... Será que eu não...
De que lado está o reino para mim? Será que o reino está diante de mim ou será que eu virei as costas para o reino? Tudo que eu falo com Deus não é sobre almas, sobre salvação de almas, não é sobre santidade. Tudo que eu falo com Deus tem respeito à minha vida, à minha mediocridade, os meus probleminhas, os meus pequenos abandonos, os meus pequenos contrastes. Não tem algo esquisito na minha vida? Não tem algo que está meio fora do lugar? Eu não me preocupo com o reino, eu não quero saber o que Deus está e o reino está necessitando. Eu não me ocupo daquilo que foi escrito. Tem algo esquisito, algo estranho na minha vida? Será que sou eu? Então eu sou louca, então eu tenho que, sei lá, ser internada. Me internam, por favor. Porque eu não consigo entender. Se aqui está escrito, e não existe consciência, e não existe visão, eu não consigo entender o que está acontecendo. De verdade, eu não consigo entender. Por que tanta morosidade, letargia? Por que tanto conforto destrutivo? Porque uma luta tremenda para o crente renunciar à própria personalidade dele e deixar Cristo ser formado. Eu não consigo entender isso aí. Não consigo entender. Por que não tem perseguição? Por que Satanás iria nos perseguir? Eu te faço uma pergunta. Se cada um de nós queremos viver, fazer a nossa vontade, viver a nossa personalidade, qual será o motivo da perseguição? Sendo que a perseguição ela abençoa, a perseguição separa o joio do trigo, a perseguição fortalece, a perseguição levanta colunas. Para que Satanás iria despertar os que estão adormecidos? Para que Satanás iria fortalecer aqueles que estão fracos, como diz em Daniel? Por que ele faria isso? Se está do jeito que ele gosta. Se não existe em nós um incômodo, se não existe em nós uma necessidade, se não existe em nós um desespero, Deus, eu estou fora do teu projeto, do teu reino. Deus, o que está acontecendo comigo? Deus, eu quero saber só da minha vida, das minhas coisas, dos meus negócios, do meu problema, da minha família. E tu disseste na sua palavra, se eu não te amasse mais do que a minha família, Senhor, eu não te consigo nem amar mais do que a minha personalidade. Quando é para escolher a tua palavra e a minha personalidade, eu já estou dentro da minha personalidade. E aí? O que está acontecendo conosco? Hein? Os anjos da Índia, se pudessem sorrir, sorririam de nós com dó da Índia. E eles diriam, vocês têm que ter dó de vocês mesmos. Porque aqui, eles não negam Jesus. Aqui, eles pagam com a própria vida pelo Senhor do Calvário. E vocês não querem saber de cruz. E vocês não querem saber de abnegação. E vocês não querem saber de renúncia. Vocês não conseguem nem matar o próprio eu. Que dirá sermos, já imaginou? Se iniciasse a perseguição hoje e dissesse assim para você, escolhe entre servir a Cristo e ser cristão, e a sua filha, e o seu filhinho querido, e o seu cônjuge, e o seu jeito, e a sua maneira. Pensando bem, eu não preciso ir tanto na igreja como eu vou, eu posso servir a Deus, Deus sabe tudo. Em casa mesmo e dizer, faz de conta que eu sirvo a Deus, faz de conta que eu não sirvo a Deus, mas eu sirvo, o Senhor sabe que eu sirvo. É o jeitinho brasileiro na religião, é o jeitinho brasileiro no cristianismo. É o jeitinho brasileiro. Você acha realmente que nós, como igreja brasileira, nós daríamos conta de pagar pela vida? De pagarmos? Não. Não. Vamos ser sinceros. Eu não gosto de nostalgia, nem de mentira, nem de enganação. Vamos ser sinceros conosco. Vamos ser sinceros. Ninguém está ouvindo o que você está pensando. Vamos ser sinceros. Vamos analisar a nós mesmos. Vamos observar, vamos olhar para essa escritura. Vamos observar seu envolvimento, sua busca, sua procura. A rejeição pela palavra, a adequação à própria vida, a adequação à própria vontade. E ele continua dizendo assim, Mateus capítulo 10, versículo 18. Ele fala sobre esses nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Mateus 10, 18. Sereis até conduzidos à presença de governadores, dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunhos a eles e aos gentios. Versículo 21. E o irmão entregará à morte o irmão, e pai ao filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão.
e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. 24. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Versículo 28. Não temais os que matam o corpo. Como? Os crentes brasileiros morrem de medo de falar de morte. Perigoso eles falar cruz credo. Eles morrem de medo de falar de morte. Você falou para um crente de morte, está repreendido em nome de Jesus. Não, peraí. Como que está repreendido em nome de Jesus? Nossa maior esperança é a porta da nossa entrada. Se Jesus não voltar, a porta da nossa entrada. Hebreus diz, nós não temos mais medo de morrer, porque aquele que morreu na cruz nos livrou do domínio da morte. Acabou. Acabou. Agora como? Como que isso aqui... Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno e a alma e o corpo. O que o Senhor Jesus está dizendo, vocês não precisam ter medo daqueles que podem matar o corpo de vocês. Eu acho que esse versículo é um dos versículos mais lidos pela Índia ou pelos países perseguidos. Mas vocês têm que temer quem pode mandar para o inferno. E a única pessoa que pode mandar para o inferno, você sabe o nome dela. Sabe ou não sabe? É Deus. Deus é o único que pode destinar alguém para o inferno, diz a Escritura. Ele é o único. Nem Satanás, com todas as suas tramas, com todos os seus meios, pode, se Deus não quiser. Porque se Ele quiser salvar, Ele salva. Deus é o único. E o Senhor Jesus diz, não temam quem pode matar o corpo. Tema quem pode mandar para o inferno, ou seja, não se preocupe, se vocês vão morrer com 20, com 40, com 60 ou com 80, o importante é que vocês vão passar a eternidade onde e com quem, isso é o que é importante para vocês, digam amém. Versículo de número 32, portanto qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Eu não vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. É isso que eles estão vivendo lá. E nós estamos vivendo o quê? Estamos vivendo outro tipo de morte. Quero que você entenda que na Índia eles estão morrendo no corpo. E aqui nós estamos morrendo no espírito. Estamos enfrentando uma morte, mas é uma morte espiritual. É isso que nós precisamos compreender e entendermos. É isso que Satanás tem trabalhado, é isso que Satanás tem programado para a igreja brasileira. Uma morte espiritual, onde crentes estão ensimesmados, onde crentes não conseguem mais compreender a palavra, não têm mais interesse pela palavra, onde crentes são barrados por uma questãozinha dentro da igreja. Estou com raiva, estou ofendido, estou machucado, eu estou. Onde é que está a nossa essência? Eu sou de Deus, eu tenho Deus, eu busco Deus. É isso que eu quero. Igreja não é clube. Isso eu sabia, pastora. Igreja não é um núcleo social. Igreja, você não vem na igreja porque você não tem outro lugar para ir. Você vem à igreja porque você quer ir para o céu. É por isso que você cultua a Deus, ou não? Por que você vem à igreja? Seria bom você ter uma resposta própria. Você vem à igreja porque seus pais vêm, você vem à igreja porque você é religioso, você vem à igreja porque a sua consciência acusa, ou você vem à igreja porque daqui você vai ser apresentado diante de Deus. Nós precisamos trazer respostas às nossas condutas e questões. E ele diz, quem me negar? A igreja brasileira já negou Jesus há muito tempo. A igreja brasileira quer saber do Jesus glorificado, não do Jesus da cruz, cheio de marcas. A igreja brasileira não quer saber do Jesus que manda pagar o preço, andar a segunda milha, virar a face, negar a si mesmo, renunciar o eu. A igreja brasileira perdeu Jesus porque a igreja brasileira é latina? Não. Porque a igreja brasileira é emocional? Não. Porque a igreja brasileira optou em sentir pelos próprios sentimentos, pelas próprias emoções, ao invés do evangelho. A igreja brasileira, ela se embrenhou em todos esses modismos que vieram dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está morto espiritualmente já faz tempo. E a igreja brasileira está morta. E não se estão percebendo isso. Os anjos da igreja brasileira conversam com os anjos da Índia. Diz, olha só. Versículo de número 35.
Porque eu vim por dissensão entre o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Os inimigos dos homens são seus próprios familiares. Imagina, aqui na igreja brasileira uma mulher não contraria seu marido. Ele está lá, todo embrenhado em uma vida longe do evangelho, mas diz, deixa, ele não está me perturbando. Ninguém quer causar inimizade, não. Ninguém quer dizer, não, aqui é o certo, você gosta ou não gosta, isso é o certo, eu estou te falando. A igreja brasileira, os homens não alertam as suas mulheres de suas vaidades, de suas ambições, de suas loucuras. Eles vão suportando. Na igreja brasileira, ninguém quer inimigo, meu irmão, todo mundo quer amigo. Ninguém quer saber de justiça, ninguém quer saber do que é certo, do que é correto, do que é santidade. Eu sendo amigo de todo mundo, tá bom, porque eu quero é paz. Mas ele diz, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada e dissensão. Sabe o que significa isso? É você buscar uma vida de retidão, de situações corretas. E você, às vezes, até o seu próprio familiar, você dizer, não, está errado. Não, eu não aceito. Não, eu não permito. Se a igreja fosse assim, nós estaríamos perseguidos. Mas como não somos, estamos debaixo do conforto. Versículo de número 37, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. A igreja brasileira nem sabe o que significa esse versículo. Porque a igreja brasileira nem às vezes amam mais nem pai, nem mãe, nem filho, nem filha, amam a si mesmos. É a própria vontade, é o próprio querer, é o que eles querem, é o que eles gostam, é que vale. O resto se adequa. Essa é a realidade da igreja brasileira. A igreja brasileira ama-se, ela ama a si mesma. Desde que traga conforto, desde que traga o gosto, o prazer e a vontade, é isso que eles querem. Que ninguém te incomode. Você sai de domingo à noite, vai para sua casa, para sua rotina, para o seu trabalho, para o seu filhinho, para a sua filhinha, para o seu cônjuge, para a sua família, para as suas lutas, para a sua batalha. Está tudo bem com você? E aí você volta na quarta-feira ou no domingo de novo, e aí você canta e você ouve a pregação, e eu não sei onde você a coloca, e depois você volta para a sua rotina de novo, e Deus começa a ser a critério de culto. Ele está apenas no culto e pronto. Essa é a nossa realidade. E ele continua dizendo, quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. A igreja brasileira não sabe nem o que é ter cruz. Diga para o seu irmão o que é cruz. Eu até sei, pastora, que é cruz, mas falar a verdade que a minha está cheia de poeira e está encostada lá, porque ultimamente eu não tenho ousado, não. Cruz para a igreja brasileira, até alguns anos atrás, era sogra, genro. A maioria dos cristãos, a ignorância impera, meu irmão. O crente, alguns dos crentes até hoje não sabem que cruz é própria, é particular, é abnegação, é renúncia, é matar o eu todos os dias. Isso é cruz, não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você e com Deus. Mas e a personalidade? A personalidade ou a cruz? O que eu gosto ou a cruz? O que vale, o que eu quero e a cruz? E ele diz assim... Versículo 39, quem achar a sua vida, perdê-la. Esse aqui, então, dá nó na cabeça dos crentes. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem a perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Explique esse versículo para o seu irmão, se você for capaz. Você achar a vida, você vai perder. E se você perder ela, você vai achar. Se você achar a vida, o desfrute, o gosto, o prazer, o envolvimento, esquecer o reino, você perdeu a salvação. Perdeu a vida eterna. Mas se você perder todos esses prazeres, todo esse envolvimento, toda essa vida paralela que o diabo apresenta, e você olhar para Jesus e dizer, Senhor, eu quero o Senhor formado em mim, então você achou a vida. Esse versículo aqui, quantos porcentos do crente não consegue entender de jeito nenhum, e também não fazem questões de entender e compreender. Atos capítulo 4, vai lá comigo. A igreja começa uma perseguição por causa do evangelho. Pedro, cheio do Espírito Santo, é levado à prisão. Atos capítulo 4, versículo de número 1. Todos acharam? Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Quem que perseguiu, sempre quem foi que perseguiu a igreja? A religião.
Começa a ser crente para você ver. A pessoa que mais vai perseguir você é o próprio crente. A própria religião persegue o cristianismo. Quem perseguiu Pedro? Os judeus, a própria religião. A própria religião é causadora da perseguição. Aí ele diz assim, vá comigo em capítulo 5, versículo de número 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Cristo. Ficaram felizes por saber que estavam sofrendo, porque estavam anunciando Jesus. Imagina, hoje o crente passa por provação e é para o bem dele, não tem nada a ver com o reino. Né? Provação é para o teu bem. O Senhor está te limpando daquilo que te faz mal. Provação, revolta, fica revoltado. Onde já se viu, eu sou crente, eu vou na igreja, sou batizado, olha por que estou passando. Que dirá uma perseguição pelo reino. Peraí, que negócio está acontecendo? A provação, ela já não é bem-vinda aos crentes, por quê? Porque como que pode? A provação não tem nada a ver, não é para o benefício de ninguém, é para o seu próprio benefício. Deus está te provando para limpar você dos males que te levariam para o inferno. Deus está te provando para te livrar de enroscos e embaraços que amanhã seriam a causa da sua decadência. É para você. E existe revolta, e existe insinuações de rebelião, porque eu não vou mais na igreja, porque eu não vou orar, porque eu estou mal, estou em crise, porque eu estou mal. E a culpa é de quem? Vamos lá, vamos ver do líder, do pastor, da pastora, vamos lá ver de quem que é a culpa. A provação faz isso com os crentes. Vamos lá. 5:41 nós lemos, agora eu quero que você vá comigo em 7:58. Estevão é morto, a perseguição continua, e as capas dos homens que apedrejavam Estevão caíram e descansaram aos pés de um homem chamado Saulo. Atos capítulo 7, versículo de número 58. E expulsando-o da cidade, apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. 8:1. Também Saulo consentiu na morte dele, Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Esse era o objetivo de Paulo. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrassem alguns destes do caminho, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. E indo pelo caminho, viu um grande clarão. Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que recalcitra contra os aguilhões? Quem és tu, Senhor? Então, Saulo se converte. Houve uma certa resistência, mas a grande mensagem do Senhor Jesus para ele, 9:16, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando você resolve padecer pelos seus problemas, você virou as costas para o sofrimento da cruz. O crente que padece pelo nome de Jesus, não padece mais por questões, situações. Ele aprende a entregar, ele aprende a confiar, ele aprende a depender de Deus. Diga amém. Mateus capítulo 5, volta um pouquinho comigo. Agora o Senhor Jesus, ele diz assim, Mateus capítulo 5, versículo de número 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Diga, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. É certo, mas não dá para dar um jeitinho e ficar mais ou menos?
Vê se isso não é bem o perfil dos crentes do Brasil. Dá um jeitinho, tipo assim, não é certo, também não é errado, é mais ou menos. Não é certo, mas também não é tão errado. Que cartilha, que Bíblia é essa paralela que os crentes criaram? 11. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem, mentiram, disserem todo mal contra vós por minha causa. O crente fica revoltado quando ele é injustiçado, quando as pessoas falam que ele é o réu, sendo que ele é a vítima. Eles ficam revoltados, ficam atônitos, se rebelam contra o evangelho. Como que o senhor pode permitir isso aí? Eu sou a vítima e está se passando por réu. Eu não aceito isso aí. É por isso que eu sirvo o Senhor, é por isso que eu sirvo a sua palavra. Mateus 13, 21, vai lá comigo. A palavra que você recebe tem te trazido perseguição? Não? Então ela deve estar caindo em alguma situação completa. Mateus capítulo 13, versículo de número 5. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Olha a explicação desse terreno. Versículo de número 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Vê se esse não é um caráter latino. Alegria, alegria, carnaval, né? Esse Brasil, carnaval, alegria. Tem sempre que estar sorrindo para dizer que está bem. Não é isso? Tem sempre que falar para poder ser simpático. Você não quer falar, você não fala. Não é? É um jugo, é uma prisão, é uma cobrança. Aí o Senhor Jesus diz assim, aí recebe o evangelho com alegria. Aí depois, no versículo de número 21, mas não tem raiz em si mesmo, ou seja, não vai ter duração. Antes é de pouco duração, porque chegada a angústia e a perseguição por causa logo se ofende. Palavra ministrada tanto em mim quanto em você, que produz efeito. Ela traz angústia e ela traz perseguição, porque ela vai formar em você o caráter de Cristo. E Satanás vai criar complexidades. E o mundo que vive em trevas vai criar complexidades. Engraçado, pastora, eu recebo a palavra, tudo, mas não tem perseguição nem angústia por causa da palavra, não. Tem angústia por causa da minha vida, por causa de um monte de problema. Tem tanto problema, tanto problema. Bom, 2 Tessalonicenses 1,4, já estamos terminando. Vai lá comigo. 2 Tessalonicenses 1, versículo 4. Preocupação de Paulo com a igreja dos Tessalonicenses, que era uma igreja fiel, cheia de fé. E Paulo dizia, vocês são a minha glória, vocês valem a pena. E essa igreja de Tessalônica estava passando por perseguição. Quero dizer de novo para você, nós não passamos por perseguições. Porque não somos ameaça para o inferno. Não somos. Por que Satanás ia impedir as pessoas de virem para a igreja? Por quê? Se na igreja o que os pastores fazem é encontrar um meio de criar um conforto e agradar a pessoa e não arrancá-la do inferno. Qual seria? Acho que as miríades e os principados que trabalham no Brasil já estão de folga há muito tempo. A não ser aqueles que estão nos treinamentos e estão aí, fica perseguindo alguns crentes, algumas perseguições particulares. Quando é que você vai resolver parar de sofrer pela sua vida, pelos seus problemas e começar a envolver com o evangelho? E pensar que você faz parte de um reino e que este reino quer que você faça parte dele. Enquanto você não entender que quando você não estiver integralmente dentro deste reino, você continuará sofrendo com as questões deste mundo. O quanto de você está dentro do reino? 2 horas. 2, 4, 6, 8. 8 horas, respectivamente, por mês. 2 horas por semana eu estou dentro do reino, quando eu vou à igreja. O resto são eu, os meus problemas, e minhas dívidas, e meu salário, e minha família, e minha tribulação, e minha situação. Jesus diz assim, quem tomar a mão do arado e olhar para trás, ele não é digno de mim. Só não há perseguição para nós. Por que teria? Por que teria perseguição? Somos ameaça para o inferno?
Somos uma ameaça para Satanás? Por que Satanás iria lançar mão de nós? Mas a minha esperança, diga, a minha esperança. Ora vem perseguição. Não digo para você dizer isso, porque às vezes você não compactua com isso. A perseguição virá, sabia? Ela virá para separar, para purificar. A perseguição virá. E quando ela vier, ela não fará mal a ninguém, apenas bem. Apenas trará definições para cada um de nós. Aqueles que estavam adormecidos e esquecidos tomarão no arado e se descobrirão apaixonados por Cristo. E aqueles que não são, e não vão ser. A perseguição virá e você não precisa ter medo dela. E eu não preciso ter medo dela. Porque a perseguição, ela só vai trazer a chuva para as sementes que estão dentro de nós e que precisam florescer. E que precisa frutificar. Paulo diz em Tessalonicenses 1, 2 Tessalonicenses 1, 4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Nós falamos muito bem de vocês por aí, por toda a vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições e aflições que vocês suportam. Porque vocês são uma igreja santa, uma igreja irrepreensível. Por isso vocês padecem perseguições. 2 Timóteo 3, versículo 12. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Saibam, Paulo diz, a todos que querem viver uma vida piamente em Cristo, termina o versículo. Rasga a Bíblia. Rasga a Bíblia. Todos que querem viver uma vida de compromisso, santidade, humildade, dependência, amor, padecerá perseguição. Todos. Todos. Agora eu quero falar para você, qual é a perseguição que você passa? Será que o Deus do Brasil é mais bonzinho que o Deus da Índia, da Síria? Será? Eu acho que sim, concordo com você plenamente. O Deus do Brasil é mais bonzinho, ele é mais assim, ele é brasileiro, como alguns dizem. E o povo da Índia, que aceitaram Jesus, ele não está nem aí com a Índia, ele não está nem aí com a Síria, ele não está nem aí com os que estão morrendo. Não. O Brasil é a menina dos meus olhos. É verdade isso que eu estou dizendo? Não. É o mesmo Deus. A diferença está nos crentes, na qualidade dos crentes. A hora que a igreja brasileira resolver ser uma igreja que é sal e luz, ela começará a sofrer perseguições. A hora que a igreja brasileira for uma igreja que pare de buscar eventos, que pare de buscar comoções particulares, a hora que a igreja brasileira se converter a Cristo verdadeiramente, então começará a perseguição. A partir daí, nós seremos perseguidos, porque seremos uma ameaça para as trevas, uma ameaça para o inferno. Mas enquanto nós estamos envolvidos, eu com a minha bacia, você com a sua bacia, todos nós envolvidos, com a nossa particularidade, ainda bem que Deus disse que abençoaria a bacia. Bacia abençoada, envolvimento. Acabou. Cadê perseguição? Não tem perseguição. Não tem problema com perseguição. Você não gosta de falar de perseguição. Não é? Por quê? Porque a vida é muito boa, pastor. A vida está muito boa. Está boa, está agradável, está confortável. Essa é a nossa igreja brasileira. Uma igreja que foi vencida. Uma igreja que começou bem, mas foi vencida. Porque é uma igreja que não tem identidade. Espelhou-se nos Estados Unidos. Estados Unidos, tudo aqui, Estados Unidos, morreu e o Brasil morreu junto. É uma igreja que não tem identidade. Uma igreja que perdeu a identidade. Essa é a verdadeira igreja brasileira. Eu quero dizer uma coisa para você. Você vai trazer uma oferta para a Índia que sobeja. Uma oferta que não vai te fazer falta. Agora eu quero perguntar uma coisa para você. Qual é a oferta que você vai fazer à igreja brasileira que está morrendo? A igreja na Índia está viva,
porque está morrendo por amor a Cristo. Mas a igreja brasileira está morta, porque está vivendo longe de Cristo. Qual é a sua oferta para a igreja brasileira? O que você tem feito para acordar o seu irmão? Para despertar o seu irmão, dizer para ele: você está frio espiritualmente, você está longe de Deus, você está amando o mundo, você está buscando as trevas, você deixou Deus como algo paralelo da sua vida. Qual é a oferta que eu posso fazer pela igreja brasileira? Qual é a oferta que você pode fazer pela igreja brasileira? A igreja da Índia só precisa do seu dinheiro, mas ela tem um Deus diferente do nosso. Nós precisamos do Deus da Índia, que não conhecemos. O Deus que nos faz, se preciso for, morrer por amor ao Evangelho. Mas se nós não estamos nem matando a carne, que dirá perder a vida? Qual é a oferta que você tem para a igreja brasileira? Quem sabe, se você disser nesta noite: eu vou morrer para mim, vou morrer para a minha vontade, eu vou parar com todas essas pendências de maledicência, de personalidade, de vaidade, de titubeio. Essa é a oferta que o Senhor da igreja brasileira quer de você. A sua mudança. Por quê? Porque um ramo que é podado produz frutos. Essa é a oferta que Jesus quer. A oferta que você vai doar para a igreja da Índia é uma oferta monetária que o próprio Deus te abençoou. O próprio Deus que te deu. Agora, onde está a oferta da igreja brasileira que está morrendo? Eu faço um apelo nesta noite para a igreja brasileira que está morrendo. Mas não é o dinheiro que vai salvar a igreja brasileira, porque a igreja brasileira é parecida com Laodiceia. Vocês dizem que é rica, mas vocês são uma igreja desgraçada, pobre, cega e nua. É uma igreja que abunda monetariamente, mas está totalmente miserável, onde não há o Espírito, não há santidade, não há consagração. Você marca uma vigília, você marca um jejum, cadê? A igreja brasileira gosta de atividades, ela gosta de movimento, porque não tem o mover do Espírito dentro dela, por isso que ela precisa de movimento. Qual é a sua oferta para a igreja brasileira que está morrendo? Morrendo porque não consegue morrer para a carne e para o eu. Mulheres, mães que não são sábias nem consagradas, maridos que não são sacerdotes nem consagrados, jovens que não são fortes e não conseguem vencer o maligno, crianças que desde já embrenhada na tecnologia, não aprendendo a adorar a Deus e amá-lo. Qual é a sua oferta para a igreja brasileira? A igreja brasileira está perecendo. E ela precisa de ajuda. A igreja brasileira está morrendo. Ela está morrendo. E eu não falo deste aprisco respectivamente. Eu falo da igreja no Brasil. Eu não sei se você ora pela igreja no Brasil. Mas se você dobrar os seus joelhos no chão. E você começar a orar pela igreja no Brasil. Eu desafio você. Não ser colocado em lágrimas e em gemidos. Porque quem tem o mínimo de discernimento e o mínimo do Espírito, consegue enxergar o estado da igreja brasileira. Mas você diz: por que eu vou orar pela igreja se eu não oro nem por mim? Essa é a situação. E por que a igreja está assim? Crentes envolvidos com questões dos outros, querendo saber no Facebook o que um está fazendo, o que o outro está fazendo, criticando, apontando. Essa é a igreja nojenta que está respirando sobre a terra e que Cristo quer livrá-la de toda essa imundícia humana. Mulheres, ao invés de estarem orando de joelhos nos seus quartos por seus filhos, sua família e pelo reino, passam horas de frente de seus computadores, nos seus celulares, no Facebook, e quando eu falo sobre isso, torcem a boca. Essa é a igreja. Pela Índia, eu tenho amor. Por nós, eu não sei o que eu sinto. Verdadeiramente, eu não sei o que eu sinto. Para nós que temos virado as costas para o verdadeiro cristianismo, para o verdadeiro evangelho. Homens
que sempre estão cansados para orar, sempre estão cansados para vir para o culto, sempre estão cansados para tudo que se diz respeito ao reino, mas dá a eles um jogo de futebol que acaba em 1h da manhã, no qual eles torcem para o time. Se eles não ficariam ali até 1h da manhã, e se estendesse para os pênaltis, eles ficariam ali também. Isso é nojento, não te enoja? Crentes que querem a bênção sobre os seus filhos, só que não fazem nada para isso. A igreja da Índia, da Síria ou de outros países, que pessoas estão morrendo por causa do Evangelho. Eu não posso sentir inveja, e nem você, mas nós podemos sentir admiração. São os nossos heróis. Se hoje nós pudéssemos escrever Hebreus 11, nós escreveríamos sobre os nossos heróis. Sobre mulheres que perdem seus maridos e filhos, sobre pessoas que perdem a própria vida por amor ao Evangelho. Esses são os nossos heróis. Índia, vocês estão com os nossos heróis. Nós admiramos os indianos que têm sido levados à morte por causa de Cristo. Admiramos os outros países que os crentes têm pagado preço por amor a Cristo. E esse é o nosso alvo, ser como eles. Esse é o nosso propósito, ser como eles, sairmos dessa vida medíocre, essa vida pobre, essa vida que tem dado nojo no Senhor Jesus. E Ele diz, vocês não são quentes, nem crentes, nem ímpios, vocês são mornos, mornos, mornos. Eu não sei você, mas a indignação existe. Não existe em você? Você está feliz com a vida que você tem? Pois é. Satanás cega o entendimento de alguns e cegou o seu. Alguns de nós estamos cegos. Alguns de nós estamos perdidos. Por quê? Porque não estamos clamando por uma mudança. Não estamos buscando por algo que faz a diferença. No céu, não vai importar se você teve cargo, teve dom. Não vai importar se você foi abençoado ou era mendigo como Lázaro. No céu só vai importar se você o amou intensamente, acima de tudo. É isso que vai importar. Quem sabe você é abençoado ou não, mas não importa. O que importa é que você o ama. Não é porque você não é uma pessoa tão abençoada como outras que você não. Ele ama você e você o ama. E isso é questão de honra para você. Tudo que vai importar no céu, se o nosso amor for verdadeiro, se o nosso amor foi único e acima de tudo e de todas as coisas. Eu gostaria que você orasse agora. Orasse para que Deus fortalecesse os indianos e todos os irmãos que estão padecendo perseguições físicas. Estão perdendo pai, mãe. Mas eu queria que, por favor, você orasse também pela igreja brasileira que está morrendo. A igreja brasileira está morrendo. E alguns de nós estamos sofrendo com isso. E alguns de nós estamos padecendo por isso. Porque não há muito o que fazer. A gente luta, 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 luta. E prega, e batalha, e ora, e clama. É o que a gente pode fazer. Ore para a igreja brasileira. E que oferta você pode dar para essa igreja que está morrendo? Essa igreja que precisa, não de um avivamento. O avivamento é consequência. Essa igreja que precisa de um despertamento. Essa igreja que precisa se converter. Queria que você olhasse para você que faz parte dessa igreja. Se você for se encontrar com ele hoje, o que você vai dizer? Quais são as contas que você vai dar da sua mordomia? Hein? Se hoje ele chamar você para o seu encontro, infelizmente a igreja se tornou algo
que tem o objetivo de agradar pessoas. Igrejas criando ambientes para que as pessoas se sintam confortáveis. Igreja que não separa o santo do profano. Igrejas que só se importam com o próprio umbigo. Crentes que não oram mais por almas, que não oram mais pela própria santidade, que não oram mais por si, que não buscam um renovo do Espírito. Deus, nós estamos morrendo. Deus, tenha misericórdia de nós, nós estamos morrendo. A oração é pouca, a palavra é escassa, Deus. A dedicação pela palavra é pequena. Alguns de nós só lemos a Bíblia na igreja, Deus. Alguns de nós só cantamos e oramos nos cultos, Deus. Ajuda-nos, Espírito Santo. Dai-nos a fé dos nossos irmãos indianos. Dai-nos a postura de crentes autênticos, Deus. Deus, qual foi o encantamento de Satanás que trouxe aos crentes uma nostalgia de conforto? Deus, será que nós não podemos olhar para o Teu Evangelho e entendermos o que o Senhor diz? Que o Senhor veio trazer paz e não guerra e não paz, dissensão. Oh Deus, Deus, não conseguimos mais interpretar a Sua Escritura. Estamos dormindo, Senhor. Estamos dormindo, Deus. Acorda-nos, ó Deus, acorda-nos. Acorda-nos. Os crentes têm se contentado, Deus, com as Tuas bênçãos e provisões e proteção, e não se importam mais contigo. Não clamam, não choram pelas suas misérias, não pranteiam por suas almas, não olham para si mesmos. A crítica é uma prática constante. A abdução, a maledicência, Deus, não temos conseguido vencer a nós mesmos. Não temos podido vencer a nossa própria personalidade, Deus. Senhor, tenha misericórdia de nós, nos ajude, Deus. Nesta noite oramos pela Índia e pedimos que o Senhor fortaleça a igreja perseguida ainda mais, para que nós possamos olhar para ela e dizer: são os nossos heróis da fé. E possamos imitar a fé dos indianos, dos sírios, de todos os que estão sendo perseguidos, Pai. Mas oramos pela nossa igreja brasileira que está morrendo. O amor se esfriou. No lugar do amor veio a crítica, o apontar do dedo. O ser humano tem estado num antropoformismo soberano, onde eles mesmos decidem o que é melhor para si, onde eles mesmos fazem aquilo que querem, do jeito que querem, do modo que querem, Deus. Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos olhos, abre os nossos olhos. O que nós pensamos que é o reino? O que é o reino para nós, Senhor? O que é o reino para nós? No que temos transformado a nossa vida contigo, a nossa vida em Ti. Ajuda-nos, Deus, e que na oração dos indianos de ação de graças, pela provisão que virá do Brasil, eles possam orar por nós, Deus. Eles possam interceder por nós, para que nós possamos nos converter, Deus. Converta a igreja brasileira, converta-nos ao Senhor, Deus, converta-nos, desperta-nos, Deus, desperta-nos. Faz com que nós percebamos os últimos dias que estamos vivendo, assim como nos dias de Noé, casavam-se, davam-se em casamento, e não percebiam que a arca estava sendo construída, o arrebatamento está sendo construído, Deus, e nós não estamos dando conta disso. Espírito Santo de Deus, os últimos seriam os primeiros, e é o que está acontecendo. Nós que recebemos o Evangelho já há muito tempo, estamos ficando para trás daqueles que têm recebido agora e pagado com a própria vida, meu Deus, e pagado com a própria vida. Desperta-nos, eu te peço, desperta-nos, eu te peço. Ouça a oração dessa igreja, ouça a oração deste aprisco, que clama pela vida da igreja brasileira. Ó Senhor, aviva a igreja brasileira, devolva a vida à igreja brasileira, Senhor. Levante homens, mulheres, jovens e crianças, Deus,
para fazer, Senhor, aquilo pelo qual foram chamados, cada um cuidando da sua vida e frutificando para o teu reino. Oh Espírito Santo, desperta-nos. Desperta-nos, ó Deus. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Eu te peço. Abra os olhos dos seus atalaias. Abra os olhos daqueles que precisam enxergar, que são colunas do teu reino. Precisamos de atalaias. Precisamos de atalaias, precisamos de atalaias, Deus. Em nome de Jesus.